Fala, torcedor do Verdão. Chega mais porque o assunto de hoje é daqueles que pegam fogo. Vamos mergulhar nos bastidores da nossa Sociedade Esportiva Palmeiras, analisar o que está acontecendo dentro de campo e trazer novidades que surpreenderam até os mais bem informados. A verdade é que o clima não está dos melhores, principalmente após o empate frustrante contra o Mirassol, dentro do nosso Allianz Parque. Mais uma vez, o Palmeiras deixou a desejar. Foi um jogo difícil de assistir, especialmente para quem acompanha de perto a trajetória do time. O desempenho foi fraco, abaixo do esperado e preocupante para quem tenta entender o que está acontecendo com um elenco que, pelo menos no papel, é um dos mais qualificados dos últimos tempos. Quem viu o jogo, seja no estádio ou pela TV, se deparou com um Palmeiras apático, sem brilho, sem aquele espírito combativo que virou marca registrada desde a chegada do Abel Ferreira. E o pior, não é algo isolado. Essa queda de intensidade já vem sendo percebida há alguns jogos. Aquele ímpeto inicial, a pressão sobre o adversário logo nos primeiros minutos, características que nos acostumamos a ver, parecem ter sumido. O time está mais lento, previsível e com uma defesa que começa a dar sinais de fragilidade. É como se a energia que impulsionava o time tivesse se esvaído. Outro ponto importante é o mistério que ronda os treinamentos. O clube mantém os treinos fechados, a divulgação de informações é escassa e mesmo quando a imprensa consegue alguma coisinha, são dados limitados. O reflexo disso é um time que na prática não mostra evolução. Contra o Mirassol foram 16 finalizações, mas apenas 3 acertaram o gol. Muito pouco para um elenco caro, montado para brigar por taças. E o que mais revolta é ver adversários se sentindo à vontade dentro da nossa casa. O Mirassol teve poucas oportunidades, mas foi cirúrgico. O Palmeiras, apesar de dominar boa parte do jogo, não conseguiu transformar esse domínio em efetividade. Falta foco, falta fome de vitória. E aí surge a pergunta que está na boca da torcida: de quem é a culpa? Abel? Jogadores? Diretoria? É difícil colocar o dedo em um único culpado. O torcedor está se dividindo, os questionamentos se multiplicam e a cobrança só aumenta. Com o elenco que temos, era para o futebol ser muito mais convincente. As contratações vieram, o investimento foi pesado, e não dá mais para aceitar esse futebol morno, sem criatividade e sem resultado. Um dado que assusta: o Palmeiras não vence no Allianz Parque pelo Brasileirão há exatos 8 meses. O que já foi um caldeirão, uma verdadeira fortaleza, agora parece um terreno neutro. Os adversários chegam sem medo, e isso é gravíssimo. Para quem viu o Verdão sufocar rivais desde o apito inicial, esse novo cenário é quase um choque de realidade. E quando falamos da torcida, é preciso deixar claro, ela tem todo o direito de cobrar. Sempre esteve do lado do time, sempre apoiou, mas quando as coisas saem dos trilhos, o torcedor precisa ser ouvido. Dá para apoiar e cobrar ao mesmo tempo, sim. Isso não é ser corneta, é ser apaixonado pelo clube. Abel Ferreira, após a partida, reconheceu que a fase não é das melhores, não do clube em si, mas da equipe. Ele criticou o time por deixar o Mirassol controlar o jogo no primeiro tempo e ainda soltou uma observação que deu o que falar. Comparou a atuação de Vitor Roque a alguém que joga com 50 kg nas costas. Um comentário que foi visto por muitos como uma indireta pesada ao jogador que, aliás, saiu de campo com dores na panturrilha e virou dúvida para o confronto contra o Atlético Mineiro. Para esse próximo jogo, Flaco Lopes está suspenso, e se Roque não tiver condição de jogo, Abel pode ter que recorrer ao Tales. Resta saber se não vai inventar outra função maluca para alguém, já que contra o Mirassol, as escolhas táticas foram bem questionadas. Facundo na direita, Felipe Anderson na esquerda, Veiga de titular mesmo em má fase. E o Mike voltou para a lateral, sendo que vinha atuando como ponta. Tá tudo confuso. E tem mais bomba: o Palmeiras soltou nota oficial desmentindo que o zagueiro Naves foi emprestado ao Alverca com opção de compra. Segundo o clube, o foco é dar mais tempo de jogo ao atleta. Já o staff do jogador afirma que essa cláusula de compra existia sim. Fica o clima de desconfiança. De qualquer forma, o zagueiro deve voltar após o empréstimo. No Brasileirão, seguimos em 5º lugar com 23 pontos, atrás de Flamengo, Cruzeiro e Bragantino, que estão colados na liderança, e também atrás do Bahia. A distância ainda é recuperável, mas o desempenho precisa mudar para ontem. Caso contrário, até a vaga na Libertadores pode escapar. No mercado, mais movimentação. De acordo com o jornalista italiano Nicolo Schira, Richard Rios está muito próximo da Roma. A negociação pode chegar a 31 milhões de euros, com contrato até 2031, salário superior a 25 milhões de euros por temporada.
e ainda teria aberto mão de 10% dos seus direitos para facilitar o acordo. Uma perda considerável. E se não vier substituição à altura, o elenco enfraquece. Agora segura essa, a movimentação interna para alterar o estatuto do clube, permitindo que Leila Pereira continue no comando após o fim do atual mandato. É isso mesmo. Uma manobra que pode dividir opiniões, acender os ânimos nos bastidores e criar um racha político. Qualquer mudança nas regras precisa ser feita com total transparência e ouvindo a torcida. O torcedor tem direito de saber o que se passa dentro do clube. O Palmeiras sempre foi do povo, da arquibancada. E se for rápido para soltar nota desmentindo negociação, deveria ser igualmente ágil para esclarecer essa tentativa de alteração estatutária. São decisões que impactam o futuro do clube, desde contratações até a forma como o Palmeiras se posiciona institucionalmente. Não estamos falando só de um empate com o Mirassol. É uma sequência ruim, decisões duvidosas, bastidores pegando fogo e um clube que parece ter se perdido um pouco do seu próprio DNA. O próximo jogo contra o Atlético Mineiro é crucial. Pode ser a virada que tanto esperamos ou mais um passo rumo à crise. Vai depender de como o time entra em campo, das escolhas do Abel e da resposta dos jogadores. Seguimos atentos, trazendo informação com a paixão de quem ama esse clube. O momento exige cobrança sim, mas também união. O Palmeiras é maior que qualquer nome ou cargo. A torcida quer ver um time que represente isso em campo. Um time que honre o escudo, que sinta o peso da camisa e que saiba que essa fase difícil é passageira, mas só se houver reação. O torcedor não vai abandonar, mas também não vai fingir que está tudo bem. Cobrança é sinal de amor. Amor de verdade exige entrega, garra e respeito por uma história centenária. A identidade do Palmeiras está sumindo, e isso é o que mais incomoda. Temos um elenco de ponta, uma estrutura invejável e um técnico vitorioso, mas o time perdeu a alma. As atuações estão sem intensidade. Os adversários já entenderam como o Abel joga e isso nos tornou previsíveis. A previsibilidade é o maior inimigo do sucesso no futebol moderno. O torcedor está cobrando e com razão. Nas redes, nas arquibancadas, nos debates. As críticas precisam ser ouvidas. Não se trata de querer mudanças por impulso, mas de exigir que o clube acorde. E sim, o Abel mudou o patamar do Palmeiras. Mas até os grandes precisam se reinventar. É hora de autocrítica, de reavaliar o que funciona e o que não funciona mais. As mensagens do técnico ainda ressoam com os jogadores? As táticas ainda são eficazes? Por que manter um plano de jogo de 2 anos atrás, esperando resultados diferentes?